Prosseguem os combates intensos na faixa de Gaza. As Nações Unidas apelam a um cessar-fogo imediato. Os senadores republicanos bloquearam um novo pacote de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Continua a intensa ofensiva aérea e terrestre de Israel na faixa de Gaza. As forças israelitas estão a operar no coração da cidade de Khan Yunis, onde os combates são casa a casa. O Hamas estará a recorrer a bombas improvisadas para causar vítimas e abrandar o ataque. O conflito, que provocou a deslocação de quase 2 milhões de palestinianos, agrava diariamente as terríveis condições humanitárias no território. A ONU está a apelar a um cessar-fogo imediato, uma vez que não há lugar seguro para os civis. António Guterres utilizou pela primeira vez o artigo 99 da Carta das Nações Unidas para chamar a atenção do Conselho de Segurança para uma questão que pode pôr em perigo a manutenção da paz e da segurança internacionais. O Ministério da Saúde de Gaza declarou 1.207 palestinianos mortos desde o fim do cessar-fogo temporário e diz que 70% são mulheres e crianças. Israel concordou em autorizar a entrada na faixa de Gaza de uma adição mínima de combustível para evitar um colapso humanitário e o surto de doenças, mas sublinha que o Hamas trouxe a guerra para Gaza após o ataque transfronteiriço de 7 de outubro. Os peritos médicos receiam agora que as epidemias possam alastrar e que aumente a pressão para uma deslocação em massa dos palestinianos para os países vizinhos. Segundo a ONU, 1,9 milhões de pessoas, cerca de 85% da população, foram deslocadas pela guerra na faixa de Gaza. A uma semana da Cimeira da União Europeia, permanecem fortes divisões entre os 27 Estados-membros sobre a posição acerca da guerra entre Israel e o Hamas. Uma trégua permitiu libertar muitos reféns, mas a retomada da ofensiva israelita no território palestiniano, que causa muitas baixas civis, está a polarizar as opiniões. O chefe da diplomacia da União Europeia foi mesmo alvo de uma espécie de boicote da audiência, numa sessão no início da semana, quando descrevia as atividades militares de Israel. What we are witnessing in Gaza is another carnage. How many victims? We don't know. Nobody knows. Someone estimates it's about 15,000, but I'm afraid that below the rubble of the houses destroyed, it must be many more, with a high number of children. So, sorry? People are leaving the room. Keep on going. People are leaving the room? Yes. Why? Maybe I said some inconvenience. Borrell acrescentou que um horror não pode justificar outro horror e que a comunidade internacional está a manifestar-se cada vez mais para pôr termo a esse horror. Um eurodeputado do centro-direita disse que a diplomacia de Borrell não é imparcial e que segue a agenda política do governo socialista espanhol. We have to wait for the European Council to see what is the position of the different member states and if we can arrive to a common position. That will be the ideal. But in the meantime, there are different opinions. That is what the High Representative should reflect, not only one side of the story. A visita dos chefes de governo da Bélgica e da Espanha a Israel, onde criticaram a desproporcionalidade do uso da força contra os civis palestinianos, criou forte tensão com o governo de Tel Aviv. Espanha, Bélgica e Irlanda têm sido os países da União Europeia mais críticos de Israel. Já entre os firmes defensores estão a Alemanha, a Hungria e a Áustria. Everyone in the European Union agrees, of course, that civilian casualties should be avoided in Gaza. I mean, this is something that is clearly mentioning among all capitals. However, where we see divisions among member states is Israel's right for self-defense. Now, some of the EU member states are taking this argument very seriously and are supporting Israel in this regard, but we see other EU member states that actually try to alleviate this right of self-defense by arguing that there should be proportionality and that the response of Israel is not proportional at all. Os líderes da União Europeia estão em conversações e deverão precisar a sua posição no momento em que as Nações Unidas descrevem as condições na faixa de Gaza como apocalípticas. Os senadores republicanos bloquearam o pedido da Casa Branca de uma ajuda de emergência de 106 mil milhões de dólares, principalmente para a Ucrânia e Israel.
Os republicanos insistem em vincular a ajuda a uma ampla reforma da imigração e do asilo nos Estados Unidos. Estão irritados com a falta de ação do governo em relação aos cerca de 10 mil imigrantes que atravessam diariamente o México. O líder democrata no Senado explicou os perigos desta decisão. If Republicans in the Senate do not get serious very soon about a national security package, Vladimir Putin is going to walk right through Ukraine and right through Europe. Horas antes da votação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos líderes do G7 para que continuem firmes contra a Rússia. Num discurso por vídeo, Zelensky afirmou que a Rússia espera que no próximo ano a consolidação do mundo livre entre em colapso. Washington acaba de assinar um pacote de armas no valor de 175 milhões de dólares, 162 milhões de euros, que já tinha sido acordado, mas teme-se agora que o dinheiro norte-americano possa estar a esgotar-se. Volodymyr Zelensky apelou à união do mundo livre para levar vencida a Rússia. O líder ucraniano participou na cimeira do G7 por videoconferência e avisou que Vladimir Putin esperava o fim do apoio de Washington e Bruxelas à Ucrânia. Putin plans to simulate re-election for a new presidential term and to quell growing Russian dissatisfaction with the war results. He has significantly increased pressure on the front. Well, Congress, Republicans in Congress are willing to give Putin the greatest gift he could hope for and abandon our global leadership, not just Ukraine, but beyond that. If Putin takes Ukraine, he won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. Any disruption in our ability to supply Ukraine clearly strengthens Putin's position. O apoio internacional a Kiev está comprometido pelo braço de ferro político entre Casa Branca e Congresso nos Estados Unidos e pela falta de consenso entre os 27 na União Europeia. A Duma votou a favor da marcação das eleições presidenciais na Rússia em 17 de março. Espera-se que Vladimir Putin, de 71 anos, declare a intenção de se candidatar nos próximos dias. De acordo com as alterações constitucionais introduzidas durante o seu governo, pode concorrer a mais 2 mandatos presidenciais de 6 anos. A sua popularidade parece ter sofrido pouco com a guerra na Ucrânia e não enfrenta qualquer adversário sério. Os seus principais rivais estão presos ou exilados e a maioria dos meios de comunicação independentes foi proibida. As federações internacionais e os comitês olímpicos nacionais querem que os atletas russos e bielorrussos sejam admitidos o mais rapidamente possível nos Jogos Olímpicos de Paris do próximo verão. Através de um comunicado, defenderam que estes atletas devem participar sob uma bandeira neutra. O Comitê Olímpico Internacional ainda não respondeu, mas poderá tomar uma decisão na próxima reunião do organismo marcada para janeiro. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, encontram-se em Pequim para conversações com o presidente chinês Xi Jinping. A cimeira de um dia visa a troca de pontos de vista sobre questões estratégicas e económicas mundiais. Charles Michel disse no início da cimeira que a UE quer uma relação estável com a China, mas com ambos os lados a tentar salvaguardar os seus interesses. Alguns analistas dizem que as expectativas para o resultado da cimeira são baixas. 3 pessoas foram mortas e uma quarta ficou gravemente ferida num tiroteio na Universidade do Nevada, em Las Vegas. O campus universitário foi evacuado após relatos de um atirador em fuga, mas as autoridades já confirmaram que o suspeito do ataque está entre os mortos. You know, it's very scary when you go to a college campus as open as this one. You pay the money to come here, and these are the leaders of tomorrow. Os estudantes estiveram fechados nas salas de aulas e depois de terminado o tiroteio foram escoltados para fora do local do campus. A polícia ainda não divulgou quaisquer pormenores sobre as vítimas ou um possível motivo do ataque. A Universidade Pública do Nevada está situada a cerca de 1,5 km da Strip de Las Vegas, não muito longe do local do massacre de 2017, em que perderam a vida 60 pessoas e centenas ficaram feridas no mais mortífero tiroteio da história recente dos Estados Unidos.
our planet is at risk from a series of dangerous tipping points, according to a new scientific report released today. That means the kinds of changes that could happen in just a couple of years and have a massive impact on humanity. I spoke to the report author, Professor Tim Lenton. So our global tipping points report shows that we're already at risk of tipping 5 damaging Earth system tipping points: the loss of a couple of major ice sheets, disruption of the circulation of the North Atlantic affecting the climate in Europe where we are, as well as losing large areas of permafrost that add to global warming and triggering the dieback of coral reefs that 500 million people depend on for their livelihoods. The tipping points that may be passed don't just have implications for places like coral reefs or tropical forests. Also, the kinds of changes he's talking about in the Atlantic could have major impacts for Europeans. As a British and European citizen, I'm most concerned about a tipping point in what's called the subpolar gyre of the North Atlantic. The last time this tipped, it gave us the little ice age in Europe. We're not adapted for a sudden shift to a much more seasonal climate that would have much colder, snowier winters, as well as hotter summers, and reduce the growing season for major crops by a couple of months, as well as major disruption to water supplies. A key takeaway is that it's not just every degree of warming that counts, it's every 0.1 degree of warming that counts when it comes to these tipping points. A message the scientists hope will be getting through to delegates here. Jeremy Wilkes at COP28 in Dubai for Euronews.